Porque a ideia de escrever, isso eu sempre gostei de, nunca tive vontade assim de escrever oficialmente, tá entendendo? Assim, eu tinha uma coisa, eu tinha meus escritos, enfim, minhas reflexões, mas eu comecei a postar, né? Fui postando lá no Facebook, coisa e tal. E foi interessante porque começou uma animação, assim, as pessoas começaram a ficar animadas. E eu, assim, fiquei... Essas pessoas estão de sacanagem, eu estou falando sério. Assim, começaram a ficar animadas, assim, e começou a vir, porque aí era uma coisa de, assim, do Brasil, né? E tinha também um grupo de filosofia, eu também tenho formação em filosofia, e esse grupo passou a estudar os textos. Aí eu falei assim, não, esse povo está doido, né? Porque a minha mulher falou, não, a gente está estudando aqui teus textos e coisa e tal. E aquilo foi para mim foi muito surpreendente, porque não pensei que a coisa pudesse ser levada tão a sério assim, porque nem eu mesmo estava levando tão a sério assim. Mas aí começou a surgir aqui, ali, coisa e tal, e aí eu fui escrevendo, né? E aí começou uma certa ideia de que isso, em algum momento, e várias pessoas falavam isso, de que aquilo poderia, efetivamente, que esses escritos poderiam se tornar um livro e tal, enfim. Mas eu, particularmente, nunca me movimentei para isso, nem nunca tive a ideia efetiva de publicar um livro. Então esse é um ponto crucial na história. Esse livro, ele existe por ação de amigos. E ele é fruto de uma imensa amizade. Então é o amor, essa filia, essa amizade que produziu esse livro. E obviamente que isso tem um mérito assim, extraordinário para mim, porque essa produção, né, na verdade, uma aposta que as pessoas fizeram me dizendo que realmente aquilo tinha algum valor. Bom, e aí recentemente o que aconteceu, minha gente? Esse amigo estava deitado, segundo ele estava deitado, e de repente deu um treco nele, e ele falou assim, tem que lançar esse livro. E aí, pum, ele pegou essa ideia, levantou lá, falou com a mulher dele, e eles têm uma editora na Bahia, e aí resolveram então lançar o livro. Bom, a partir do momento em que a ideia do livro começou a acontecer, algumas pessoas começaram então a costurar o corpo do livro. E aí, minha gente, eu queria realmente que vocês batessem palma. E aqui vamos começar cadê a Ana? Ah, aqui está a Ana, palmas para a Ana, minha mulher. Foi a Ana que enche esses detalhes, assim. Muito, muito legal, muito obrigado. E também o pessoal começou a fazer uma compilação mesmo. Eles entraram lá no Facebook e tinha, sei lá quanto tempo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Tinha muita coisa, e não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim, e aí eles fizeram a triagem e ficou, então, esses textos aí. E aí eu queria que vocês aplaudissem, por favor, a Gabi, isso é fundamental, a Maria Helena também, que foi, assim, de uma postura genial, e os amigos que, na verdade, apoiaram o projeto, muito obrigado mesmo, muito legal. Então, essa foi a ideia. Eles começaram a selecionar um texto, fizeram um negócio todo, e na verdade fiquei que nem aquele sentado, não fazendo porcaria nenhuma. Eles é que organizaram, eles é que fizeram, eles que escolheram, eles que... né? Enfim. E aí saiu aí essa compilação, é uma compilação de artigos, né, de reflexões que foram feitos durante e pós-pandemia, dentro dessas reflexões de mudança de mundo, e até onde eu pude alcançar que, efetivamente, a mudança de mundo é também uma mudança na cabeça das pessoas.
E aí tem uma coisa também importante, assim, para mim, que é o seguinte, tinha uma fala de um autor que dizia o seguinte, na psicanálise, né, ele dizia assim, um analista, a partir de um certo momento, ele se autoriza por si mesmo. Eu também já estou assim, né, andei bastante, coisa e tal, então eu estou vivendo essa autorização de si. Né? O que eu tenho para falar é o que eu tenho para falar mesmo. Assim. Eu não estou mais preocupado em saber se o Lacan está de acordo, nem se o Freud está de acordo, ou seja lá quem está de acordo. Isso é o que eu tenho para falar. E acho que essa outorga, esse reconhecimento de si é fundamental. Talvez esse seja um valor primordial que a gente procure ao longo da vida e é importante que em algum momento efetivamente a gente possa encontrar. E acho que é mais ou menos o que eu estou vivendo assim, de que esse valor está se traduzindo no escrito numa reflexão própria. A ideia de que a vida é maior do que tudo, na verdade, foi uma inspiração, porque isso é uma frase do Nietzsche, né? E o que estava em jogo naquele momento para o Nietzsche era justamente a questão das doutrinas, das teorias e dos sistemas, né? Nós temos muitas doutrinas, temos muitas teorias, muitos sistemas que tentam nos dizer o que a vida é. E ele surge como um grande filósofo assim, rebelde, né? Advogando a ideia de que a vida precisa ser muito mais orgânica do que os sistemas e as doutrinas promulgam. Era preciso que houvesse efetivamente pessoas que estivessem dispostas a viver a vida de forma mais orgânica, a tocarem a vida de forma mais corajosa, mais valente, né? E o Nietzsche, ele propunha, inclusive, uma coisa muito radical, de que nós deveríamos aprender a dançar à beira do abismo, né? Eu nunca vi ninguém dançar à beira do abismo, eu nunca dancei à beira do abismo, e eu nunca vi nenhum nietzschiano dançar à beira do abismo. Conforme diz o outro cara, o que a gente vê não é nenhum super-homem pelo meio da noite, a gente deprimida, ansiosa, maluca, isso é o que a gente vê. É completamente diferente o cenário. Mas essa ideia de que a vida é maior que tudo era um pouco nesse sentido, assim, de que, por mais que haja uma tentativa de apropriação da vida por sistemas, assim, por doutrinas, teorias e coisa e tal, a vida sempre resiste. E essa resistência da vida, que me parece que é a beleza da vida, está na resistência em duas coisas que me parecem. Uma na concessão que ela faz para que os homens possam pensar, ter suas teorias, seus sistemas e acreditar que efetivamente estão dentro de uma grande conquista. Eu acho que é importante que a gente se sinta dentro de uma conquista. Algo na vida tem que valorizar o esforço que a gente faz. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas por outro lado, nós deveríamos saber que efetivamente, por mais que a gente faça, a vida é realmente maior do que tudo, porque ela não cabe nem em sistema, não cabe em doutrina, não cabe a vida sempre transcende aos limites dos modelos que os homens propõem. E isso eu acho que é uma coisa profundamente genial. Eu apenas profissionalmente, muito rapidamente, para dizer quem eu sou profissionalmente, eu tenho... Eu fiz formação em psicanálise, né? Durante muitos anos eu fiz formação em psicanálise, depois fiz formação lacaniana, fiz formação também em psicodrama, fiz formação em filosofia também. Então, esse livro é uma síntese, né? Porque, na verdade, é aquele momento da sua vida em que você diz para você, vem cá, tudo que eu estudei serve exatamente para o quê? Então vamos ver se serve para alguma coisa. E aí você começa a fazer essas articulações, essas reflexões, para ver se, sei lá, uma forma de você dizer alguma coisa, pelo menos para você não ficar falando sozinho, né? Conforme disse o Zé. O Zé falou que no prédio dele tem um filósofo lá, um cara que estudou filosofia. Eu falei, e aí Zé, como é que ele é? Ah, ele fica falando sozinho. Eu falei, Deus... A ideia é para falar sozinho, para você falar com os amigos, escreve, faz qualquer coisa para você não ficar maluco.
Bom, então é isso, minha gente, que eu queria falar para vocês, agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigado mesmo.